Ufa, torcedor vascaíno, olha, só com muito amor mesmo pra gente acompanhar esse Vasco, hein? Meu Deus do céu, que classificação dramática agora há pouco em São Januário, diante de um Operário, diante de um time da Série B. O Vasco tem que agradecer muito, não só a Deus, como o Léo Jardim. Esse foi o cara do jogo, o cara que determinou a classificação. O cara que salvou a pátria, salvou a pele de todos os jogadores, porque o Operário teve a faca e o queijo na mão nas cobranças dos pênaltis para conseguir a classificação. Se tem jogadores com mais qualidade ali, certamente teria conseguido essa vaga para as oitavas de final. Que vergonha, hein, Vasco? Olha, seria uma vergonha do outro mundo. É inadmissível, né? Mas o torcedor tem que comemorar agora, né? Tem que comemorar porque o Vasco conseguiu passar, mas nada pode ser riscado, não podemos colocar um véu e fingir que está tudo bem. Tem muita coisa errada ainda. O Diniz, é verdade, chegou agora, ainda está corrigindo. A equipe fisicamente morreu em campo hoje, né? Diferente do que aconteceu contra o Fortaleza. O Vasco não jogou bem, mesmo quando estava melhor fisicamente no primeiro tempo. O time do Operário muito bem organizado e aquilo que eu acabei de falar. Se tem peças de maior qualidade, a vaca teria ido para o brejo até mais cedo. Tiveram chance, inclusive, de ir para o segundo tempo, empatando essa partida. E aí, no segundo tempo, o Vasco praticamente, não sei o que aconteceu, abriu mão do jogo, time, muitas peças não rendendo fisicamente. Acho até que o Diniz demorou um pouquinho para colocar novas peças, colocar novo gás no time, e quando trocou, aí sim o Vasco deu início de melhora, tentou encontrar alguma situação, mas o Operário muito bem postado lá atrás e acabou tomando o gol, diga-se de passagem, por uma falha, né? O Vasco conseguiu fazer o gol através de uma falha do Operário. E aí o Operário estava vivo no jogo, e o Vasco, com o time que tem, com a qualidade que tem, inadmissível deixar o Operário conseguir, no último minuto, no acréscimo, aquele gol lá do Admilson. Não dá, né, meus amigos? É uma situação, faltou experiência, é aquela coisa. É jogo de campeonato, jogo de Copa. O que tem que fazer? Fura a bola, joga a bola para fora, faz corpo mole, cai em campo, atrasa a situação. Não pode deixar o Operário mandar ali nos minutos finais e o Vasco tomar aquele gol. Então, é um jogo aí que vai valer de aprendizado para a sequência da temporada. O Vasco vai ter um jogo importante na próxima semana contra o Melgar aqui, e o Vasco precisando vencer o jogo, né? Diferente de hoje, que empatou. Esse resultado, por exemplo, se acontecesse contra o Melgar, já era. O Vasco precisa da vitória. Hoje o Vasco já tinha essa sobrevida de empatar e ir para os pênaltis e decidir sua vida nos pênaltis. E foi o que aconteceu. O Vasco empatou, né? O Operário empatou o jogo diante do Vasco. O Vasco foi para os pênaltis e conseguiu, nas penalidades máximas, aí a sua classificação. Mas na próxima semana não tem essa não. O Vasco tem que vencer no tempo normal, e se não vencer, dá um adeus antecipado à Sul-Americana. E seria uma vergonha, né, essa eliminação precoce numa Copa do Brasil diante do Operário, coisa que já aconteceu lá atrás, né, contra outros times. Hoje o Vasco, ele conseguiu aí fazer um teste para cardíaco nos seus torcedores, porque foi realmente um teste para cardíaco. Olha, eu tive que esperar 20, 30 minutos aqui para poder gravar esse vídeo aqui, até acalmar, porque foi muito tenso aqueles minutos finais, com aquele gol, e nas penalidades, né? O Vasco estava na frente, quando tudo estava conspirando a favor, o Paulo Henrique perdeu lá o pênalti, botou o Operário no jogo de novo, e a sorte nossa que nós temos Léo Jardim e que nós temos o Operário aí com jogadores com uma qualidade mais inferior, e que nessa hora da decisão dos pênaltis pesou esta situação. Muitas considerações que a gente tem que fazer nessa partida. O Vasco não jogou bem, como eu já falei, deixou a desejar, alguns jogadores muito cansados, o Coutinho, o Nuno, alguns atletas falhando demasiadamente. O Vasco não teve aquela intensidade, aquele equilíbrio que apresentou contra o Fortaleza, e me pareceu um time hoje mal postado em campo, né? Não se encontrou aí
e deixou o time do Operário fazer aí um controle em certos momentos da partida. Uma outra situação que aconteceu que a gente não pode deixar passar é a falta de comprometimento do Lloyd Augusto, né? Por mais pirado que ele seja, que ele possa parecer, né? Aquela situação que aconteceu dele dar uma chapada na bola, quase saiu o gol e depois fazer assim, não se sabe se foi para a torcida, se foi para o Fernando Diniz. Isso tem que ser apurado, porque não dá, né? É aquela coisa, né, meus amigos? É muita barra para pouco futebol. O Lloyd Augusto tem que abaixar muito a bolinha, porque tem que comer muito arroz com feijão para poder fazer uma situação dessa, como Romário, como Edmundo, como Bebeto, vários outros craques faziam aí nos clubes onde passaram. Então é um procedimento que tem que ser analisado aí. Provavelmente vai ser falado essa situação aí, não sei se na coletiva, mas até amanhã. E o Lloyd Augusto precisa tomar uma chamada, né? Porque o Vasco precisa ter mais comprometimento naquele cenário ali, porque senão acaba perdendo a hierarquia, né? Acaba perdendo o grupo. E isso é ruim. E ainda joga a torcida contra ele mesmo. Cria ele um inimigo, né? A torcedor do Vasco está full da vida com o Lloyd Augusto nas redes sociais e com toda a razão, né? Não conseguiu controlar ali a bola nos minutos finais, perdeu ali várias bolas aí, teve seus ataques, é verdade, mas perdeu muitas bolas aí, originando o ataque aí do Operário, enfim, e criou essa situação aí, essa tensão no ar, que eu acho que se o Vasco tivesse perdido essa classificação hoje, a gente iria ter aí danos maiores em relação ao futuro do Lloyd Augusto no Vasco. É porque o Vasco venceu, que o Vasco se classificou, isso abafa um pouco, né, as críticas, a situação que aconteceu, mas é preciso aí uma chamada, né, chamar o Lloyd Augusto na chincha aí e dizer que aqui é Vasco, que aqui tem uma hierarquia a seguir e que não é bem assim como ele jogava lá na Turquia, né. Mas voltando ao jogo, meus amigos, voltando ao jogo, se é que a gente ainda tem aí um ar para falar sobre isso, porque foi complicado. Eu esperava um jogo até certo ponto difícil, mas não assim, né? Eu acho que o Operário vinha aqui com tudo para dificultar o jogo do Vasco, mas eu acreditava que o Vasco poderia ganhar. Era aí de um placar um pouco melhor, tipo um 2-0, não assim levar o empate como levou, né? O Vasco estava jogando em casa com o apoio da sua torcida, vinha confiante aí após um placar elástico contra o Fortaleza, e me decepcionou muito a atuação do Vasco hoje e preocupa para sábado aí diante do Fluminense, que tem uma equipe boa aí, tá numa crescente aí com o Renato Gaúcho, e o Vasco tem que abrir o olho, não pode voltar novamente a ter esse desequilíbrio, né? O Vasco tem que voltar a ter um equilíbrio em campo, um equilíbrio aí para ter uma manutenção aí nessa sequência da temporada, uma sequência difícil. Como eu falei, o Vasco tinha um jogo de hoje para passar na Copa do Brasil, tenha no próximo jogo aí para se manter aí fora dessa zona de rebaixamento, porque uma derrota pode fazer com que o Vasco volte em relação aos outros resultados da rodada, e tem um jogo na próxima semana contra a Sul-Americana, lá pelo Melgar, que tem que passar para ir para um playoff. E um playoff, meus amigos, é o que acontece hoje, é igual uma Copa do Brasil. Então esse jogo de hoje é um aprendizado muito importante para essa sequência aí que o Vasco vai ter pela frente. O Diniz vai ter que dar um puxão de orelha em algumas peças aí e fazer algumas correções para que o Vasco possa voltar aí a entrar nos trilhos, né? Empatou hoje contra o Operário, quase perdeu a classificação, mas seguimos vivos agora na Copa do Brasil, aguardando aí o próximo adversário. E agora é pensar no Fluminense e no Melgar. Bom, galera, agora eu gostaria da sua opinião. E aí, como é que você se comportou com aquele último gol no último minuto lá diante do Operário e nas penalidades? Tá vivo, torcedor? Então bora comentar que amanhã está de volta. Valeu demais!